Turma, na questão nos diz o seguinte: seja x um ângulo do primeiro quadrante, ou seja, ele está entre 0 e 90 graus. Sabe-se que o seno de x é igual a 0,2021. Deseja-se determinar o valor de tangente de x. Então aqui a atividade nos pergunta qual que é um ângulo x. Ele dá a informação do seno desse ângulo é 0,2021 ali, 2021, e depois pede para nós determinarmos a tangente. Então, para que nós possamos determinar a tangente desse ângulo, nós precisamos saber qual seria esse ângulo, e antes, para descobrir qual seria esse ângulo, ele dá a informação do seu seno. Então, primeira solução, no item A, ele pede para calcular o cosseno de x, que é igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x, e depois calcular a tangente de x igual a seno de x sobre cosseno de x. Pessoal, primeiro passo, coloquei o cosseno de x igual a raiz quadrada de menos seno de x ao quadrado, porque essa é uma notação abreviada disso aqui, para ficar um pouco mais didático. Por quê? Digamos assim, que o valor de seno de x você vai elevar ao quadrado. Então, nós sabemos que o seno de x é 0,2021, ou seja, 2021. Colocando este valor no lugar do seno de x, eu tenho que o cosseno de x é igual a 1 menos 0,0408 e por aí vai. Coloquei muitas casas decimais porque eu fiz na calculadora mesmo, para nós termos mais precisão. Então, calculando o cosseno de x é igual a raiz quadrada de 0,957155559. A raiz quadrada desse valor, pessoal, o cosseno, no caso, que vai ser determinado pela raiz quadrada desse valor, é 0,9794. E aqui eu já coloquei menos casas decimais, beleza? Dando sequência à orientação, ele fala para depois calcular a tangente, considerando que há uma relação que fala que o seno de x dividido pelo cosseno de x é igual a tangente. Por quê, pessoal? Porque olha só, eu já tenho o seno, calculei o cosseno, deixei com 4 casas decimais exatamente para equiparar o seno. Agora basta eu falar que a tangente de x, eu coloquei até em vermelho e em verde, é seno sobre cosseno. A tangente de x é igual a 0,2021 sobre 0,9794. E aí nós temos que a tangente será 0,2064, ou seja, 0,2064. Beleza, pessoal? Então, olha só. Aqui, nessas casas decimal, nós paramos aqui nos décimos de milésimos, mas como são infinitas casas decimais, por isso que eu não fico falando a ordem, até mesmo por causa da precisão, mas é aproximadamente esse valor. Já no item B, nós temos uma segunda proposta de solução, que é calcular o arcosseno desse valor, que o x é igual ao arcosseno de 0,2021 e depois calcular a tangente de x. E aí, considerando o arcosseno de 0,2021, aconselho utilizar a calculadora, você tem que o ângulo é 11,66 graus. Aliás, 11,66 graus. E posteriormente, com essa informação, você consegue calcular a tangente de 11,66. Então, quando você for calcular, e pode jogar na calculadora que vai dar certinho, vai aparecer 0,2064, que é exatamente o mesmo valor, turma. Por métodos diferentes, aqui utilizamos o arcosseno, ou seja, eu tinha o seno, eu queria saber o ângulo cujo seno era este valor, e depois calculei a tangente desse ângulo. Aqui eu tinha o valor também desse seno, tinha uma outra relação que inclui aquelas propriedades trigonométricas, aquelas relações trigonométricas reorganizadas, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Quando você reorganiza, quando você escreve de uma maneira diferente, você chega nessa relação do cosseno. Quando você isola o cosseno, você chega que o cosseno é igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x.